You are so kind. Vocês são tão bondosos. Like, every day you're telling me, oh, I miss your life. Tipo, todo dia vocês falam, tô sentindo falta da live. And the third thing that really impresses me, E a terceira coisa que me impressiona like, I don't even have that many followers. é que eu nem tenho tantos seguidores. I mean, I have a lot, like 90,000. Eu tenho muito, tipo 90 mil. But you know, I've done lives with people who have 1 million. Mas eu já fiz lives com pessoas que têm 1 milhão. And there's only half the people doing a live that are going on E mine. geralmente tem metade das pessoas que tem no meu aqui. So I'm very impressed with you people. Então fico muito impressionado com vocês, pessoal. You're the best. São os melhores. Our faith course, oh my goodness. O nosso curso Fé, It's meu not available Deus, anymore. já não está mais disponível. But we have barely released it and we've had so many feedbacks. Mas a gente mal lançou e já tivemos tanto feedback. The mentoring was really cool on Sunday. A mentoria foi muito legal no domingo. And you know, we have somebody from South Africa doing the course. Nós temos pessoas da África do Sul fazendo o curso. Somebody from Sri Lanka. Alguém do Sri Lanka. Somebody from Japan. Alguém do Japão. It's like, what's going on? Tipo, o que está acontecendo? People from Europe, Pessoas da Europa, Germany, Switzerland. da Alemanha, da Suíça. So, you know, this just confirms it's the right time. People are hungry to learn to live a radical life of faith. Isso só confirma que é o momento correto e as pessoas estão famintas para viver uma vida radical de fé. So very thankful for what God is doing. Então eu sou muito grato por aquilo que o Senhor está fazendo. My team, the people who take care of my Instagram, Meu time, o pessoal que cuida do meu Instagram, which I trust completely. que eu confio completamente. I mean, Thaisa, who is taking care of my Instagram, there are not many few women in the whole world who are like her. A Thaisa, que cuida do meu Instagram, há pouquíssimas pessoas no mundo como ela. Honestly, Honestamente. her integrity is super impressive. A integridade dela é muito impressionante. And you know, she suggested that we should do about forgiving. E ela sugeriu a gente fazer live sobre o perdão. And I trusted totally. I thought, yeah, good idea. E eu confio nela e eu achei que era uma boa ideia. The very first book I ever wrote is called The Power to Forgive. O primeiro livro que eu escrevi chama-se O Poder para Perdoar. And I'll tell you how everything started. E eu vou te dizer como tudo começou. The first thing was this. A primeira coisa foi, When I was a child, I was sexually abused. quando eu era criança, eu fui abusado sexualmente. And it got very bad. E foi uma coisa muito ruim. I mean, it got so bad that I was in a mess. Ficou uma situação tão ruim que eu estava uma bagunça. I gave my life to Jesus in July of 68. Eu entreguei minha vida para Jesus em julho de 68. So that's 52 years ago this year. Então isso aconteceu 52 anos atrás esse ano. And since I was a child, I've just loved Jesus so much. E desde que eu sou uma criança, eu amo Jesus tanto. I don't really know why, I just always loved Jesus. Eu não sei o porquê, mas eu sempre amei Jesus. But even so, when I was 12, I wanted to kill myself. Mas mesmo assim, aos 12 anos de idade, eu queria me matar. So I tried to jump over from a building, but they pulled me back. Então eu fui tentar pular de um prédio, mas as pessoas me seguraram. Then I went and I took a knife and I wanted to cut my wrist. Depois That didn't work. peguei a faca e queria cortar os pulsos, mas isso também não funcionou. And then I wanted to throw myself in front of the train. E depois eu queria me jogar na frente do trem. So my life was pretty wrecked. Então a minha vida estava bem destruída. Because the pain of my abuse was so deep. Porque a dor do meu abuso era tão profunda. I was a young man of anger. Eu era um jovem de ira, cheio de ira. I was so hateful. Eu era alguém que odiava tanto. You know, if it wouldn't been for the, and I'm so aware of that, if it wouldn't have been for the goodness of God, if I would be still alive today, I would be in prison. E eu estou tão consciente disso que se não fosse pela bondade de Deus, eu estaria hoje na prisão. I was a mean, hateful, angry young person. Eu era um jovem mau, cheio de ira. But I didn't want to be like that. Mas eu não queria ser daquele jeito. I just wanted to be a normal person who loves Jesus. Eu queria ser uma pessoa normal que ama Jesus. So here's what happened. Então olha o que aconteceu. I did the best to just push all this pain down. Eu fiz o melhor que eu podia para tentar suprimir, assim, comprimir toda essa dor, perdão. But you know what I've learned? Mas sabe o que eu aprendi? You can't suppress this pain. Você não pode comprimir a dor. God created us so perfect and so complex. Deus nos criou de uma forma tão perfeita e tão complexa. If you suppress the pain of your heart, it will express itself in some form. De que se você reprime essa dor do seu coração, ela vai ser expressa de alguma forma.
It can express itself through sickness. Ela pode ser expressa através das enfermidades, Many times chronic sicknesses. muitas vezes algumas enfermidades crônicas. It can express itself through compulsive Ela behaviors. pode se expressar em comportamentos compulsivos. A lot of addictive people have not simply dealt with stuff in their heart. Muitas pessoas viciadas, literalmente, eles não conseguiram lidar com coisas em seu coração. So it comes out in different ways. Então ela vem de diferentes formas. And then, I suppressed it so much that in my conscious mind it was gone. E eu reprimi tanto isso que na minha mente consciente, minha mente sã, eu não tinha mais essa dor. But in my heart it was there. Mas no meu coração ela ainda estava lá. It was written in the memory of my heart. Isso estava escrito na memória do meu coração. So one day the Lord said to me, Então um dia o Senhor falou comigo. He said, Reinhard, you can never be free from this pain. I mean, really free. Ele falou, Reinhard, você nunca pode ser livre dessa dor, tipo, realmente livre. Unless you completely from all of your heart forgive. A não ser que completamente, de todo o seu coração, você perdoe. And suddenly this kind of, it really hit me. E de repente isso realmente veio até mim. I thought, well, I want to be free, but how do I forgive? Eu pensei, eu quero ser livre, mas como eu vou perdoar? Because the Lord said to me, you have to forgive from your heart. Porque o Senhor falou comigo, você tem que perdoar do seu coração. So I made the simple decision. Então eu tomei a decisão simples. I said, Lord, would you please teach me? Eu digo, Senhor, o Senhor pode me ensinar? And He really began to teach me. E Ele começou a me ensinar. He began to teach me to forgive from all of my Ele heart. começou a me ensinar a perdoar de todo o meu coração. This is why I wrote the first book, because God taught me how to really forgive. Esse é o porquê que eu escrevi o primeiro livro, porque o Senhor me ensinou realmente a como perdoar. Look, I want to explain something very simple to you. Eu quero explicar algo muito simples para vocês. Every one of the pains of your past Todas as dores do seu passado will either become an affected wound or a healed scar. Todas essas dores se tornarão ou uma ferida infeccionada ou uma cicatriz, perdão. Scar. Yeah, a healed scar. Ou uma cicatriz curada. So what's the difference? Então qual a diferença? Infected wounds always attract flies. Feridas que estão infeccionadas, elas sempre atraem mosquitos. In the prophetic symbolism, flies speak for demons. No simbolismo profético, mosquitos representam demônios. I will talk about this in another life. Eu vou falar sobre isso em uma outra live. But people who live with offense and unforgiveness, they attracting demons to mess up their Mas lives. as pessoas que vivem na ofensa e na falta de perdão, literalmente eles atraem demônios que desestruturam a vida deles. And they're not even aware of it. E eles nem estão conscientes disso. But if you make the right choice, Mas se você fizer a escolha correta, your very wound that could destroy you a própria ferida que poderia te destruir can turn into a healed scar. pode se tornar numa cicatriz curada. The healed scar becomes a trophy of God's grace. E essa cicatriz se torna um troféu da graça de Deus. I don't know if you can see this on the live. Eu não sei se você consegue ver isso, vai conseguir enxergar isso na live. No, probably not. I have a scar here. Possivelmente não. Eu tenho uma cicatriz aqui, dá You pra have a ver. scar here so long. Eu tenho uma cicatriz aqui já por muito tempo. It's right here. Bem aqui. You can see it. See this? Yeah, from here you can see this light. Dá pra ver. Yeah, you can see it. So anyhow, Então, see this all here. tá toda aqui essa So- cicatriz. So here's what happened. Então olha o que aconteceu. I have this scar probably for about 50 years, more than 50 years. Eu tenho essa cicatriz já por 50 anos. Every time, Mais de 50 anos. every time I look at this scar, E todas as vezes que eu olho para essa cicatriz, I look at my scar and this is my trophy of grace. eu olho para essa cicatriz e eu enxergo isso como um troféu da graça. What's a trophy of O grace? que é um troféu da graça? When I was a little child, Quando eu era uma criança, we had a cherry tree in the backyard. nós tínhamos uma cerejeira no nosso jardim. And when the cherries were, very high one. Uma cerejeira bem alta. And when the cherries were ripe, E quando as cerejas já estavam maduras, lots of cherries. dava muita cereja. We, the children, we had to pick the cherries. Nós, os filhos, tínhamos que pegar as cerejas. To climb up the tree, but Dad put a ladder there. We boys climbed without a ladder. Então meu pai colocou uma escada, mas nós, os garotos, a gente subia sem escada mesmo. And we had to pick. Nós tínhamos que pegar as cerejas. And every child, we were 8 children, E nós éramos 8 irmãos. but the older children, Mas os filhos mais velhos, every child had to pick a certain amount and then they could go and play. todo mundo poderia pegar determinada quantia e poderia brincar. So they gave me this little bucket.
Então eles me deram um baldezinho. And I don't remember, but I think I had to fill it 3 times. E eu não me lembro, mas eu acho que eu tinha que encher o balde 3 vezes. But my friends were waiting for me to play, and I always loved to play with my Mas friends. meus amigos estavam esperando para ir brincar e eu sempre amei brincar com os meus amigos. Always. Sempre. So what did I do? Então o que que eu fiz? I didn't fill the bucket full, I filled it half full. Eu não enchi o balde inteiro, eu enchi só até a metade. And I kind of hid it so that nobody would see it. E eu meio que escondi para que ninguém pudesse ver. And I ran inside of the kitchen to dump it out before anybody could see it's not full. E eu corri até a cozinha para que ninguém pudesse ver que aquele balde não estava cheio. Because I wanted to go play with my friends. Porque eu queria ir logo brincar com os meus amigos. As I was running up the steps to the entrance of our E house, ao correr pelos degraus na entrada da minha casa, there was our house door, and it had very thick glass, very thick. tinha a porta da nossa casa com um vidro bem grosso. And I slipped on the cherry that somebody spilled. On the what, sorry? Cherry. E eu acabei pisando, escorregando numa cereja que alguém tinha deixado cair. And my hand went through this glass. E a minha mão e o meu braço passou por todo aquele vidro. It's like more than 50 years old. And everything, you can see little scars on me. Isso. Everything was scarred up. Aconteceu mais de 50 anos atrás, você pode ver cicatrizes por todo o meu braço. But here was a big scar. Mas aqui era uma grande cicatriz. I was bleeding like crazy. Eu estava sangrando muito. My dad tied a cloth around up here. O meu pai amarrou um pedaço de pano assim. He said, stick out your arm in the window. E ele falou assim, estende o seu braço pela janela. And you raced me to the hospital. E aí ele correu para o hospital. It was only about 5 minutes away by car. Era mais ou menos uns 5 minutos da nossa casa o hospital. They immediately took me into the room. Imediatamente eles me levaram para a emergência. And they stitched this thing up. E aí eles começaram a costurar. They didn't give me a shot for anesthesia because they said by the time the anesthesia works, this is too late. We might as well stitch it up. E eles não me deram uma anestesia, porque até que a anestesia fizesse efeito seria tarde demais. Então eles tinham que costurar sem anestesia. And I was a little boy. E eu era um garotinho And I ainda. was fascinated by watching the doctor stitch up my hand. E eu fiquei fascinado enxergando os médicos costurarem o meu braço. And I remember the doctor was very upset at me. E eu me lembro que o médico ficou bem chateado comigo, bem bravo. Silly boy, look away. Ele falou, garoto bobo, olha pra lá. He thought maybe I was passing out by seeing all the blood, but actually I had fun. Ele pensou que eu ia desmaiar vendo todo aquele sangue, mas eu estava me divertindo. And I just loved this stitching and I really enjoyed it. Eu amei aquilo, eu olhei o pessoal lá costurando, achei interessante. I didn't worry too much about how much it hurts. Eu não me preocupei muito sobre quanto estava doendo. I know I'm a little weird. Eu sei que eu sou meio esquisito. That's all right. Tudo bem. And then the doctor said something to E aí me. os médicos me disseram algo. The doctor said Os médicos disseram to my dad, pro meu pai, Mr. Hitler, Sr. Hitler, you're very, very lucky. você é muito, muito sortudo. He said, if this cut would be 1 centimeter lower, your son would be dead. Ele disse, se esse corte fosse 1 centímetro para baixo, seu filho estaria morto. It would have cut the artery. Teria cortado essa artéria que tem aqui no braço. Do you know, every time I look at this, it's the trophy of my grace. Todas as vezes que eu olho para isso, é um troféu da graça. I could be dead, but I'm alive. Eu poderia estar morto, mas eu estou vivo. This is exactly what happens with emotional wounds. Isso é exatamente o que acontece com feridas emocionais. People do not let go with their emotional wounds and they become infected wounds. As pessoas não abrem mão das suas feridas e aí essas feridas ficam infeccionadas. And if they become infective, it'll kill you. E se elas ficam infeccionadas, isso pode te matar. You are still alive physically, but emotionally you're dead. Você estará vivo fisicamente, mas emocionalmente você estará morto. That's how I was. É assim que eu era. And then when the Lord began to speak to me, I was already a pastor. E quando o Senhor começou a falar comigo, eu já era pastor. I was a pastor very young, with 19 years old. Eu fui pastor muito jovem, aos 19 anos de idade. And when the Lord began to speak to me about forgiving, E quando o Senhor começou a falar comigo sobre perdão, I asked him to teach me. eu pedi para que ele me ensinasse, So I wanted. porque eu queria. And I spent 2 weeks in water only. E eu passei 2 semanas só na água. And I decided I'm just going to lock myself away. E eu decidi que eu iria me trancar. And we lived in this rented house. Nós morávamos numa casa alugada. And in the basement, there was this room where there was this big furnace. And through this furnace, it was heated with oil. It heated the whole house. E nós tínhamos no nosso porão um aparelho de aquecimento, assim, com fogo da casa. Because remember, I'm Austrian. Porque lembre-se que eu sou austríaco.
If you're from Brazil, you don't know what cold is. Se você é do Brasil, você não sabe o que é frio. People say to me, I love cold. I said, you don't even know what cold As is. pessoas falam, eu amo frio. E eu respondo, você nem sabe o que é frio. Ask my wife, she's Californian. After when we got married the first year, we had minus 27 degrees. Pergunta a minha esposa, ela é do sul da Califórnia. Quando a gente se casou e foi morar na Áustria, nós tivemos o primeiro inverno com menos 26 graus Celsius. That's cold. Isso é frio. So anyhow, so you have to heat the house well, if not you die. Então você tem que aquecer a casa, do contrário você morre de frio. So in this room where was the heater, there was also very little space, very little. E nesse lugar onde a gente tinha o aquecedor, tinha um pouquinho de espaço. It was all concrete. Era tudo de concreto. So I just put a chair in there and some little rag to kneel on. E eu coloquei um tapetinho e uma poltrona lá. And I spent 2 weeks there basically all day. E eu passei 2 semanas lá, basicamente o dia todo. Do you remember, in those days, these things did not exist. Lembre-se que naqueles dias essas coisas aqui não existiam. Look how beautiful. Olha que linda. Look at that. Olha pra isso. That's my lady. Essa é minha esposa. If you look this good at 62, tell me. Se aos 62 anos você tiver essa aparência, me fala. I don't think you do. Eu acho que você não é. She could break your record in a beauty contest. Você poderia quebrar um recorde num concurso de beleza. So anyhow, Então, we didn't have cell phones, nós não tínhamos celulares, no internet. não tínhamos internet. So I just took my Bible Então eu peguei minha Bíblia and I spent 2 weeks just with the water. e eu passei 2 semanas só na água. And on the second week, it was on a Saturday, Na segunda semana, era um sábado, I had this download. eu recebi esse download. It was like the Holy Spirit said to me, É como se o Espírito Santo me dissesse: quickly take paper and pen. pega um pedaço de papel rapidamente e caneta, I'm going to give you a download. porque eu vou te dar um download. And he gave me a supernatural download about the human heart. E ele me deu um download sobrenatural sobre o coração humano. I've never taught this so extensive. I'm going to teach you this weekend at the EPS. Eu nunca ensinei isso de uma forma tão extensa. Eu vou ensinar esse final de semana na EPS. But I preached a part of it at the next Sunday service, the next day, and it was crazy what happened. Mas eu preguei parte disso no dia seguinte, no próximo domingo, e foi uma experiência louca. The Holy Spirit just told me, take this verse, this verse, this verse, this verse. I wrote everything down. O Espírito Santo falou comigo: pega esse versículo, esse versículo, esse versículo, e eu comecei a escrever tudo isso. So I just wrote Proverbs 15:13. Da, 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 da. Então eu comecei a escrever Provérbios 15, 13 e vários outros versículos. When everything was over, Quando tudo acabou, I opened the Bible and then checked the verses, and everything fitted perfectly. eu abri a Bíblia e comecei a checar os versículos e tudo se adequava perfeitamente. And all the things that he told me, that I wrote down, everything connected Tudo que perfectly. ele me falou, tudo se conectava perfeitamente. So here is the first thing that the Holy Spirit started in me that night. E a primeira That coisa que o Espírito Santo começou comigo naquele dia foi It's Proverbs 15 verse 13. Provérbios 15, verso 13. A merry heart, a happy heart, it makes a cheerful countenance. Um coração alegre aformoseia o rosto, But by the sorrow of the heart, the spirit is broken. mas pela dor do coração o espírito se abate. So look, here's what the Bible says. Olha o que a Bíblia nos diz. First of all, if you have a happy heart, it influences your whole body. Primeiro de tudo, se você tem um coração feliz, vai influenciar o seu corpo todo. The Bible even says that a glad heart, it brings health to the bones. A Bíblia diz que um coração feliz traz saúde aos ossos. But anyhow, it's the second part that the Lord wanted me to put my attention on. Mas é a segunda parte que o Senhor quis chamar a minha atenção naquele dia. The sorrow of the heart, the spirit is broken. Mas na dor do coração o espírito se abate. So the Greek word for sorrow here is pain. A palavra para sofrimento, como diz na língua inglesa, na língua portuguesa já é uma boa tradução, que é dor. And the meaning is this. E o significado é: When you take a piece of wood, quando você pega um pedaço de madeira and when you take this tool to carve things out of the wood, e você pega essa ferramenta para encravar coisas naquela madeira, and you make these deep cuts into the wood, e você faz cortes profundos na madeira. that's the Hebrew word here. Essa é a palavra hebraica aqui. So it's not talking about like a little pain where you've been smacked. Então não fala de uma dor assim de você ser alguém te dar um tapa, por exemplo. It is talking this deep cut, this deep pain inside of you. Essa palavra dor aqui tem um significado profundo, de uma dor profunda dentro de você. The spirit is broken. O espírito se abate. So the Bible is actually saying that your life is being destroyed by these deep wounds that you carry around in Então o you. que a Bíblia está dizendo é que a sua vida está sendo destruída por essa ferida profunda, de dor profunda dentro de você. I hope you can catch Eu this. espero que você possa pegar isso.
And I'm going to tell you this very E honestly. eu vou te dizer isso de uma forma bem honesta. 40 years I've been serving Jesus. Por 40 anos eu tenho servido a Jesus. I've counseled thousands of people. Eu aconselhei milhares de pessoas. I've prayed for thousands of people personally. Eu orei por milhares de pessoas pessoalmente. I've sat with people, you've no idea. Eu me sentei com pessoas, você não tem ideia. And I've seen several things that have destroyed the lives of people. E eu vi várias coisas que destruíram vidas das pessoas. One of them is wrong relationships. E uma delas são relacionamentos errados. I've seen many people have messed up by wrong relationships. Eu vi muitas pessoas destruídas por relacionamentos errados. But I've seen people messed up by love of money. Mas eu vi pessoas também destruídas pelo amor ao dinheiro. The verse is Proverbs 15 verse 13. O versículo é Provérbios 15:13. Okay? 15:13. I've seen many people lose their purpose in life because they love money. Eu vi muitas pessoas perderem seu propósito na vida porque eles amam o dinheiro. So I've made a very, very radical decision that I will never in my life allow the love of money to come into their heart. Never! Então eu tomei uma decisão muito radical que eu nunca vou permitir que o amor ao dinheiro entre na minha vida. I'd rather live in a wooden hut with nothing than allow love of money to conquer my heart. Eu preferiria viver numa cabana de madeira sem dinheiro do que permitir que o amor ao dinheiro conquiste o meu coração. And God knows my heart. E Deus conhece o meu coração. And Daniel knows that I actually live like E o this. Daniel sabe que eu vivo dessa forma. For me, it's like never will I allow love of money into my heart. Never. I've seen too many lives destroyed. Pra mim, eu nunca vou permitir que o amor ao dinheiro entre no meu coração. Nunca. Eu já vi vidas demais destruídas por isso. But there's one thing that I've seen more lives destroyed than by any other thing. Mas há uma coisa que eu vi mais vidas destruídas do que qualquer outra coisa. More by sexual immorality, Mais do que imoralidade sexual. more than the love of money, Mais do que o amor ao dinheiro. more than the love of power and just, power. Mais do que uma vida de poder, And that's unforgiveness. que é a falta de perdão. Uau! I cannot remember, I cannot think of one issue that I've watched more lives destroyed than unforgiveness. Eu não consigo perceber um problema que eu vi mais vidas destruídas por ele do que a falta de perdão. We're going to talk about this in one of these 4 lives. Nós vamos falar disso em uma das 4 lives que nós faremos. Here's what Paul says. Olha o que Paulo diz. Paul says we're not unaware of the devil's plans. Paulo diz que nós não estamos conscientes dos planos do diabo. A lot of people talk about this verse, Muitas pessoas falam desse versículo, but few really understand. mas poucos entendem. When the Bible says that the devil can take advantage of us and we're not unaware of his plans, Quando a Bíblia diz que o inimigo pode ter vantagem sobre nós sem estarmos conscientes dos seus planos, it talks about unforgiveness. ele está falando da falta de perdão. And I'm not going to give you the verse because we're going to do a whole life about this. E eu não vou te dar o versículo porque nós faremos uma live inteira sobre isso, então fica tranquilo. But if you don't forgive, Mas se você não perdoar, you're giving the devil an advantage. você dá vantagem para o diabo. You imagine Imagine a defeated foe um adversário derrotado and you fully armed. e você está completamente armado. Look, you're not giving the devil authority when you don't forgive. Você não- That will never happen. Você não dá ao diabo autoridade quando você não perdoa, isso nunca vai acontecer. The devil has no O authority. diabo não tem autoridade. Zero. Zero His autoridade. authority was taken away from him at the cross. A autoridade foi tirada dele na cruz. So we Christians need to learn we don't give him authority, but we give him opportunities or advantages. Então nós cristãos precisamos aprender que nós não damos a ele autoridade, mas nós damos vantagens ou oportunidades. So what's an advantage? O que é uma vantagem? I'm fully armed. I have all the armor of Eu God. estou completamente armado, eu tenho toda a armadura de Deus. The devil is nothing. O diabo não tem nada. He's naked. Ele está nu. Jesus stripped him at the cross. Jesus retirou tudo dele na cruz. So you imagine, Então imagine, you are standing with 2 guns, você está com 2 armas, 2 pistols in your hand. com 2 pistolas nas suas mãos. And a guy who doesn't love you E aí and hates you, chega alguém que não te ama e que te odeia. he walks into your house naked. Ele entra na sua casa completamente nu, No arms, no weapons, naked. sem nenhuma arma, sem nenhuma outra, qualquer coisa que possa ajudá-lo, completamente nu. Does he stand any chance whatsoever? Ele tem alguma chance? No. Não. If I would say to you, Mas se eu te dissesse, if you will walk up to this naked guy who you know hates you, se você chega para esse homem nu que você sabe que te odeia, and you say, here, have my 2 guns, e você diz, olha aqui, pegue as minhas 2 armas. would it be smart? Isso seria inteligente?
That would be the stupidest thing that you can do. Isso seria a coisa mais estúpida que você pode fazer. When we don't forgive, that's exactly what we do. Quando nós não perdoamos, isso é exatamente o que fazemos. The Bible says we're giving him an advantage. A Bíblia nos diz que nós damos a ele uma vantagem. Why would we do that? Por que nós fazemos isso? I tell you why. Vou te dizer o porquê. Because the only weapon that he has is tricks Porque a única arma que ele tem são as armadilhas and lies. e mentiras. So through tricks and lies, he's always trying to convince us that not to fully forgive is a smart thing to do. Então, através de mentiras e das armadilhas, ele está sempre tentando nos convencer que nós não deveríamos perdoar completamente. That's exactly what he's trying to get you to Isso do. é exatamente o que ele está tentando fazer com que você faça. Do you know, not to forgive somebody else Não perdoar outra pessoa is just like drinking poison and hoping that the other person will die. é beber vinho, é beber veneno, achando que a outra pessoa vai morrer. If you drink poison, your enemy is not going to die. Se você bebe veneno, seu inimigo não vai morrer. You die. Você é quem morre. Do you know what was one of the keys that helped me to forgive two people who abused me? Você sabe qual que foi uma das chaves que me ajudaram a perdoar as duas pessoas que abusaram de mim? When God said to me, Quando Deus falou comigo, Reinhard, Reinhard, why did you handcuff yourself to your abusers? por que você se algemou aos seus abusadores? I said, what? E eu disse, o quê? Do you remember I had not fully forgiven, although I thought I had forgiven? Eu acho- That's a lie. Eu achei que eu tinha perdoado e essa era mentira, porque eu não havia completamente perdoado. When the Lord said to me, I thought, oh my God, I don't even want to think about these people. Quando o Senhor falou comigo, eu falei, nossa, eu não quero nem pensar nessas pessoas. Right now, Mas agora, I want you to take a eu moment quero que você pegue um momento and think about the people who have wounded you e deeply. pense nas pessoas que te feriram profundamente. Maybe stolen from you, Talvez roubaram de você, lied to you, mentiram pra você, abused te you, abusaram, treated you awful. trataram você terrivelmente. Maybe a leader, maybe a parent, Tal- maybe people in your marriage. Talvez um líder, talvez um pai, pessoas no seu casamento. People have just wounded you. Pessoas que te feriram. Now, I'm going to tell you, E agora deixa eu te dizer, from now on, a partir de agora, I handcuff you together with these people. eu te algemo com essa pessoa. Like this. Assim. So wherever I go, they are. Então, por onde eu for, essa pessoa está lá. They wounded me, I don't want to be with them. Essa pessoa me feriu, eu não quero estar com ela. Unforgiveness handcuffs you with your abuser. A falta de perdão te algema a pessoa que te abusou. When the Lord said that to me, Quando o Senhor falou isso comigo, I said, eu disse, but Lord, how? mas Senhor, como? He said, look, Ele disse, olha, these people are they're always with you wherever you go. essas pessoas estão sempre com você por onde você for. They're in your heart and they're in your mind. Essas pessoas estão no seu coração e estão em sua mente. They're always with you. Estão sempre com você. You always think about what they've done to you. Você sempre pensa naquilo que eles fizeram contra você. You always feel the pain they've caused to you. Você sempre sente a dor que eles te causaram. They're always there because you handcuffed yourself to your abusers by your unforgiveness. Don't do Eles that. estão sempre lá porque você se algemou com seus abusadores. Não faça isso. People who haven't forgiven, all they will ever talk about is the pain that happened to them. That means they're handcuffed to it. Pessoas que não perdoam, tudo que eles fazem, tudo que eles falam é sobre a dor que foi causada a eles. Então eles se algemam a isso. I said, Lord, E eu disse, Senhor, you are right. o Senhor está certo. Even if I'm trying to suppress the pain, it's there. Mesmo se eu tenha reprimido toda essa dor ainda está lá. Even if I try to ignore it, it's there. Mesmo se eu tento ignorá-la, ela está lá. When I lay down, it's there. Quando eu me deito, ela ainda está lá. When I get up, it's there. Quando eu acordo, ela está lá. Oh my God, I'm handcuffed to my abuser. Meu Deus, eu estou algemado com aquele que abusou de mim. And the Lord said to me, Reinhard, real biblically forgiveness will cut these handcuffs. E o Senhor falou, Reinhard, um verdadeiro perdão bíblico vai cortar essas algemas. What's real biblical forgiveness? O que é um perdão real e bíblico? Paul says to the Colossians, Paulo diz aos Colossenses, be kind to one another and be tender-hearted. sejam bondosos uns para com os outros, sejam bons para uns com os outros e tenham um coração bom. Then he says this, Aí ele diz, do you know what's the verse? no, but doesn't matter, 3. Okay. And forgive one another E perdoem uns aos outros, as God has forgiven us in Christ Jesus. assim como Deus nos perdoou em Cristo Maybe Jesus. it's 3:13, I don't know, but it's Colossians 3. Right. But anyhow, look at Mas this. olhe para isso.
Forgive one another as God has forgiven us in Christ Jesus. Perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo Did you Jesus. find it? It's in Colossians, but we'll find the scripture if you want. It's no problem. Colossians 3:13. That's what I said. 3:13. I didn't get it, sorry. Oh no, I said probably in 3:13. I was just getting something out of my. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13, gente. Look at this. Olhe, Forgive one another as God has forgiven you in Christ Jesus. perdoem uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. How did God forgive you in Como Christ que Deus Jesus? te perdoou em Cristo? Like this. Assim, Tomorrow morning, when you get up and spend some time in prayer, amanhã de manhã, quando você acordar para passar um tempo de oração, when you come before God, quando você chegar diante de Deus, God will say this to you. Deus vai te dizer, Do you know I've forgiven you, sabe que eu já te perdoei? but I will never forget what you've done to me. Mas eu nunca vou esquecer o que você fez comigo. You sinned. Você pecou. Now I've forgiven you, Eu já te perdoei. but I can't forget that. Mas eu não posso esquecer isso. How would you like every time you come before God in prayer that He reminds you of the mess you've made? Se você gostaria de todas as vezes que você se aproximasse de Deus em oração e Ele te lembrasse de tudo isso? See, that's not how God has forgiven us. Não é assim que Deus nos perdoou. Listen, Escutem, people said to me, as pessoas me dizem, Reinhard, I can't forget what these people have done to me. Rainer, eu não posso esquecer o que essas pessoas fizeram contra mim. You don't have to forget. Você não tem que esquecer. You know, people say to me, but God forgot our sin in the new covenant. But that's not true. As pessoas me dizem, mas Deus... God forgot? Forgot. Deus esqueceu o nosso pecado na nova aliança, mas isso não é verdade. There is no Bible verse that says that God forgot your sin. Não há versículo bíblico que diz que Deus esqueceu nossos pecados. Do you know what the Bible says? Sabe o que a Bíblia nos diz? He remembers our sins no more. Que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. God is not forgetful, but He made the choice not remember what we've done. Deus não é um Deus que se esquece, mas Ele fez a escolha de não se lembrar o que fizemos. There's a big difference. Há uma grande diferença. Very big difference. Muita diferença. Because forgetfulness is something very different than choosing not to remember. Porque se esquecer é algo diferente do que escolher não se lembrar. My God chooses that He's not going to remember the mess I've made. Meu Deus escolhe não se lembrar mais das bagunças que eu fiz. So, Então, you can choose to forgive in a way that you completely let it go. você pode escolher perdoar de uma forma para que você consiga abrir mão disso completamente. Listen, we've all been hurt. Todos nós todos fomos feridos. Some more and some less. Alguns mais, outros menos. We've all gone through suffering and pain and abuse and being mistreated. Nós todos fomos maltratados, passamos por dor, por abuso. You know, it's of course because the one goal the devil has is to destroy you. É claro, porque o único alvo que o diabo tem é de te destruir. That's all he wants to do. É só isso que ele quer fazer. You know, we have so many wrong, stupid theologies about the devil. Nós temos tantas teologias ruins e estúpidas quanto ao diabo. Listen, Escutem. people who come to me and said, "Oh, I need deliverance, I need deliverance, I need deliverance." Like the devil this, the devil that, the devil the other. Pessoas chegam em mim e falam, eu preciso de libertação, conta do diabo fez isso comigo, aquilo e aquilo outro. You don't need deliverance from the devil. You need deliverance from your choice of unforgiveness. Você não precisa de libertação do diabo, você precisa de libertação da sua escolha de não perdoar. That's a good one, huh? Very good, you should say it again. Let's say it again. Daniel said I should say this again. Daniel falou que eu devia falar isso de novo. You don't need deliverance from the devil. You need deliverance from your choice not to forgive. Você não precisa de libertação do diabo, mas você precisa de libertação da sua escolha de não perdoar. Because the devil doesn't have any authority over you. Porque o diabo não tem autoridade sobre He você. can't touch you. Ele não pode te tocar. He doesn't have any power. Ele não tem poder. Sorry, guy, we're gonna fix this Desculpa, mess. gente, o tripé aqui deu uma caidinha. Now you can practice forgiving us. Agora você pode praticar nos perdoar. So it's the devil is never the problem. Então o diabo não é o problema. It's the opportunities that we are giving him that's the problem. Mas são as oportunidades que nós damos para ele que é o problema. And unforgiveness is handing him every armor that we could ever only hand him against us. E a falta de perdão dá para ele a única arma que nós podemos usar contra. I need to write something down. Daniel precisa escrever uma coisa aqui. He can actually write but I translate, but let's give him a little time. Ele to consegue translate. escrever, e traduzir. If you don't follow him yet, Se você ainda não segue o Daniel, I forgive you, eu te perdoo. but I'm telling you it's not a smart choice. Mas eu estou te dizendo que não é uma escolha correta. Daniel Lucas 28, Daniel Lucas com 2 As. Segue ele por quê?
porque ele é super inteligente, ele é um dos melhores professores de inglês que conheço. Aí ele vai lançar um curso de inglês, onde ele vai te ensinar a falar inglês. Nunca do jeito do que ele fala, porque ele é um gênio, ele fala incrível, ele quase não tem sotaque, ele é um dos melhores. Mas com certeza você vai aprender, se você quiser, fala inglês muito bem, muito fluente. Daniel Lucas, com 2 A's, tá bom? Tá pronto. So look, Então, olhem, every time that we choose not to forgive, todas as vezes que nós escolhemos não perdoar, we are messing with our own hearts. nós desestruturamos o nosso próprio coração, We are handing the devil all the arms. nós damos todas as armas para o diabo And we are drinking poison, hoping that our enemies get killed. e nós bebemos veneno esperando que o nosso inimigo seja morto. So of course he will do everything to mess with your heart. Então, tudo que ele vai fazer tudo para poder desestruturar seu coração. There is a saying in English. Há um I dito- think it's also in German, so maybe they have it in Portuguese too. Há um ditado em inglês que também tem em alemão, então talvez a gente tenha em português também. And it says time heals wounds. É que diz que o tempo cura as feridas. We have the two. Sim, a gente diz em português. What a stupid thing. Isso é uma coisa muito estúpida. Time doesn't heal wounds. O tempo não cura as feridas. Sometimes it takes some time to heal wounds. Às vezes leva um tempo para curar as feridas, But time itself only infects the wound. mas o tempo por si só somente infecta as feridas. All it does. É só isso que ele faz. You know, like you cut yourself Por exemplo, você se corta. and you say, "Oh, I'm all cut up, but let's just leave it E like você diz, eu tô todo cortado, mas vou deixar assim. that." It's all dirty because the knife I cut myself was full of rust. Tá tudo sujo porque a faca que eu me cortei estava cheia de ferrugem. So let's just leave all the dirt and the mess, and time will fix that. Então vamos deixar toda essa terra, tudo isso aqui, toda essa sujeira, e o tempo vai curar. Do you know what time will do? Você sabe o que o tempo vai fazer? It'll cause an infection, can cause a blood poisoning, and can kill you. Vai causar uma infecção, pode causar uma infecção no seu sangue e isso pode te matar. If you deal with the wound, Mas se then você- it might take a little time, but it will get healed. Se você tratar a ferida, pode levar um tempo, mas será curado. So that's what you need to understand. Time itself doesn't do anything. Então é isso que você tem que entender, que o tempo por si só não faz nada. Because people get wounded by others and they think, look, I'm just going to ignore this and we'll get better with Porque time. as pessoas se ferem por outras pessoas e eles dizem, eu só vou ignorar isso aqui e com o tempo vai melhorar. So they suppress all the pain and ignore it, and they hope in 3 years they're better. Então eles reprimem toda essa dor, eles ignoram e esperam que daqui a 3 anos eles estarão melhores. And then they need one more deliverance because the devil is messing them Aí up. eles precisam de mais uma libertação porque o diabo está desestruturando They need eles. one more prayer because everybody's so mean to them. Eles precisam de mais uma oração porque todo mundo é tão mal com eles. They need one more this because somebody then will finally change. Eles precisam de mais uma outra coisa porque finalmente alguém vai mudar. Nothing will change. Nada vai mudar. The first step for you to be healed is to really forgive from all of your O heart. primeiro passo para você ser curado é perdoar de todo o seu coração. Once you understand this, you can't. Okay, let's do it like this. Vamos Once fazer you assim. understand this Uma vez que você entende isso and you don't forgive, e você não perdoa, sorry, but you're plain stupid. desculpa, mas você está sendo estúpido. Just stupid. Somente estúpido. I was stupid. Eu era estúpido. I was very stupid. Eu era muito estúpido. I didn't forgive. Eu não perdoava. It's like stupid, 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 stupid. Estúpido, 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 estúpido. Do you know? Mas sabe, One of the people that abused me, they are long gone. They don't live uma anymore. das pessoas que abusaram de mim, ele já não vive mais. The other person I'm a close friend to today. O outro, eu sou um amigo dele hoje. Very close friend. Um amigo próximo meu. Why? Por quê? Because my forgiveness has fixed the problem. Porque o meu perdão resolveu o problema. Now, I'm not saying to you just forgive and live with the abuser. I'm not saying that. Sorry. I'm not saying just forgive and live with the abuser. Eu não tô falando pra você perdoar e viver com aquele que abusou de você. Because that person actually repented and got their life sorted out with Jesus. Porque essa pessoa que abusou de mim se arrependeu e se resolveu com Jesus. So that's why today we can be friends. Então é por isso que hoje nós podemos ser amigos. But look, I wanna show you a progression that always happens with unforgiveness. Mas eu quero te mostrar uma progressão que sempre acontece com a falta de perdão. No matter who you are, that progression will always take place. Always, always, Não always. importa quem você é, essa progressão sempre acontecerá. Sempre. First of all, it starts with hurt. Primeiro de tudo, começa com uma dor. You get hurt. Você é ferido. Desculpa, começa com uma ferida. We all get hurt. Todos nós somos feridos. I got hurt. Eu me machuquei. Today, I hardly get hurt anymore because I've learned, whatever. Hoje eu quase não me machuco mais nessas questões porque eu aprendi a
tudo bem. I've learned, I don't live for myself, so you can say about me, do whatever you want. Eu aprendi a não viver pra mim mesmo, então você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser. It took me a long time to get there. Levou muito tempo para que eu chegasse nesse nível. And it's the best place to be. E é o melhor lugar para estar. Because I decided that I signed a blank check. Porque eu decidi assinar um cheque em branco. So here's my check. Então aqui está meu cheque. Okay, I'm going to show this to you. Vou te mostrar algo. Although you can't see it because it's all turned around, right? Yeah. Okay, so I'm going to show you. Eu não vou te mostrar não. So here's my blank check. Aqui está meu cheque. I wrote on my check. E eu escrevi aqui no meu cheque. I wrote free Eu escrevi livre, forgiveness. perdão. Forgiveness. And then I signed it. E aí eu assinei. This is my blank check. Aqui está meu cheque em branco. So freely forgive. Então, perdoar livremente. I signed it. E aí eu assinei. And I left the name who the check belongs to blank. E eu deixei a parte para completar o nome para quem esse cheque pertence em branco. So every single person who hurts me, I've already forgiven before they could do anything to me. Então todo mundo que me feriu, eu já perdoei antes deles fazerem qualquer coisa comigo. I've signed the check. Eu assinei esse cheque. I made this decision. Tomei essa decisão. So when people do bad stuff to me and then they come back and say, oh, forgive you, I said to them, there's nothing to forgive. Então quando as pessoas fazem uma coisa ruim comigo, eles vêm até mim e falam, ah, me perdoe. Eu falo pra eles, não tem nada para perdoar. No, I did wrong. Não, eu fiz algo errado. I said, yes, I agree, you did very wrong. Sim, você fez algo muito errado. But I've forgiven you the second you did it wrong. Mas eu te perdoei no segundo que você fez isso errado. It's a very smart choice. Essa é uma escolha muito inteligente. But look at the progression that's always happening. It works like a Swiss clock. Mas olhe para essa progressão que sempre acontece. Ela é muito correta, é como um relógio suíço. First, you get hurt. Primeiro você se machuca. Part of life. Parte da vida. If you don't want to get hurt, the only way for you never to get hurt again is ask Jesus to take you to heaven. A única forma de você não se machucar nessa vida é pedir para que Deus te leve para o céu. Do you know, let me tell you a little story. Deixa eu te contar uma história. I wish my wife could be there telling herself, but she's busy. Our house is full. I think we've got 20 people here today. Eu queria que minha esposa estivesse aqui para contar essa história, mas hoje a gente está muito ocupado. Nós temos 20 pessoas aqui em casa. Try to close I'm in the office, close the door, close all the window because there's a lot of noise. There's a party going on down there. Tive que fechar todas as portas, todas as janelas do escritório porque tem uma festa acontecendo aqui em casa agora. And I didn't even invite those people. E eu nem convidei a galera. In fact, nobody knows who invited them. Na verdade, ninguém sabe quem convidou quem aqui. They just all decided, let's go to Ryan's house and make a barbecue. O povo decidiu, vamos fazer uma noite de hambúrguer na casa do Reinhard. That's what happened when you have the EPS. Isso acontece quando você tem uma EPS. Like, okay. Ok. All right, but I'm doing my life and then I'm going down to have a burger too. Eu vou terminar a live, depois eu vou lá pra baixo comer um hambúrguer. In fact, I can already smell it right here. Na verdade, já posso sentir o cheiro aqui. Can you smell it? Ixi, let's finish. Vamos concluir, gente. Well, it smells so good. Tá cheirando bem aqui agora. I hardly ate all day because I was looking forward to this. Eu quase não comi hoje porque eu já estava bem ansioso para esse momento. Anyhow, Mas vamos lá. so we all get hurt. Então todos nos machucamos. It's part of life. Parte da vida. So here's what I want to tell you about my wife. Então, o que eu queria te dizer sobre a minha esposa é... My wife got so wounded. A minha esposa ficou tão ferida. It was about 23 years ago. Isso aconteceu mais ou menos uns 23 anos atrás. So wounded. Muito ferida. And she put this wall around her heart. E ela colocou essa parede ao redor do coração dela. She was very messed up. Ela ficou muito bagunçada. I was the pastor, she was the pastor's wife, and she was very messed Eu up. era o pastor, ela era a esposa do pastor e ela estava muito desestruturada. Angry, bitter. Ela estava amargurada, estava irada. It's like, yeah. É uma coisa terrível. And she said to me, E ela me disse, because I said, sweetheart, just forgive. porque eu disse, amor, perdoe. Let it go. Abra mão. I have forgiven, but I'm never gonna forget it. Eu já perdoei, mas eu nunca vou esquecer. I have forgiven, but people aren't gonna do this to me anymore. Eu perdoei, mas não vou deixar que ninguém faça isso mais comigo. They've done it too long and they've done it too often. Eles já fizeram por tempo demais e frequentemente demais. And she built this wall around her house. E ela construiu essas muralhas ao redor do coração dela. And one day the Lord showed her E um dia o Senhor mostrou para ela that if you build a wall around your que heart, se você constrói uma muralha ao redor do seu coração, you're keeping the people out that hurt you, but you're also keeping the people out who love you and bring healing to you. você está mantendo para fora do seu coração as pessoas que te feriram, mas não somente isso, você mantém de fora do seu coração aqueles que te amam e que te ajudam a te curar. That was one key that this helped to decide
to forgive. Essa foi uma chave que ensinou ela a perdoar. But there was another thing. Mas há uma outra coisa. I was fasting and praying just for Jesus to somehow let the revelation come through to her that she will understand he's destroying her. Eu estava jejuando e orando para que de alguma forma essa revelação chegasse até ela, que ela estava se destruindo. I was so sad to see my wife like this. Eu estava tão triste vendo a minha esposa daquela forma. And then God gave her a dream. E aí um dia Deus deu um sonho para ela. And she really was very mistreated. E realmente ela foi muito maltratada. Very bad. De uma forma muito ruim. You know, she wrote a biography which is very powerful. Ela escreveu a biografia dela que foi muito poderosa. I mean, I really recommend it to people. Realmente eu recomendo esse livro para as It's called pessoas. Living at the Front Lines. It's only in Portuguese, unfortunately. Ele se chama Vivendo na Linha de Frente, somente em português. You can Não get em it. inglês? No, only in Portuguese so far. Só em português ainda. And you can find it in a bookstore, to the store. E você pode achá-lo na nossa livraria online, lojatetelestai.com.br. She's working on English and German book. E ela está finalizando o livro dela em inglês e em alemão. But anyhow, here's what happened. Mas olha o que aconteceu. She had a dream. Ela teve um sonho. She had a dream that she was on a train. Ela teve um sonho que estava num trem. And as she was on this train, E ao estar nesse trem, there was somebody murdered in one of the train compartments. tinha alguém que foi assassinado em um desses compartimentos do trem. The blood was running out, and Havia- people, I think, that had cut throat. Havia um sangue se escorrendo e a pessoa estava com uma garganta cortada. And they're trying to find the murderer, E eles estavam tentando achar o assassino. and they couldn't find E one. eles não conseguiram achá-lo. And then our son came running E aí veio o nosso filho correndo and shouted to e everybody, gritou para todo mundo: "Mummy is the murderer! Mummy is the murderer!" Mamãe é a assassina, mamãe é a assassina. And she woke up E ela acordou, because she was convinced she was the victim. porque ela estava convencida que ela era a vítima. And when she woke up, the Lord said to Quando her, ela acordou, o Senhor falou com ela. the Bible verse in 1 John 3, O versículo em 1 João 3. "He who hates his brother is a murderer." Aquele que odeia o seu irmão é um assassino. And she forgave. E ela perdoou. She forgave. Ela perdoou. Uau. Do you know, she was bedridden. She was so sick. She was what? Bedridden. She was in bed. Ela She estava de cama. Ela estava tão doente que ficou de cama. the doctors couldn't help her. Os médicos não conseguiram ajudá-la. She could, without my help, she couldn't even go from the bed to the toilet. Ela ficou tão mal que sem minha ajuda ela não conseguia ir nem da cama para o banheiro. When she forgave, she was healed. Quando ela perdoou, ela foi curada. Unforgiveness, God doesn't beat you if you don't forgive, but unforgiveness releases so many negative things in our body, it makes our body sick. Deus não te castiga quando você não perdoa, mas a falta de perdão libera tantas coisas ruins no nosso corpo que você fica doente. It releases toxic chemicals that is medically proven today. Isso libera toxinas que são tóxicas para o nosso corpo, substâncias tóxicas para o It nosso corpo. releases stomach ulcers, it releases inflammation. Faz com que você tenha inflamações, úlceras no estômago. Wrong food and unforgiveness are the two number one killers. Comida errada, hábitos alimentares indecentes e errados e a falta de perdão são as duas coisas que mais matam. It's unreal what it does to our body. É surreal que isso, é irreal isso, o que isso faz com o nosso corpo. Because a wounded heart destroys the life, the Bible says, Proverbs 15:30. Provérbios em 15:13 fala que um coração que dói, ele destrói a nossa vida. It releases so much negative junk. Ele libera tanto lixo negativo. So here's the progression. Então a progressão é assim. First of all, you are hurt. Primeiro de tudo, você se fere. Happens to all of us. Acontece com todos nós. Then we make the choice not to forgive. E aí nós tomamos a decisão, fizemos a escolha de não perdoar. Look, don't tell me I never made the choice not to forgive. Não fale assim pra mim, eu nunca fiz essa escolha de não perdoar. Não faça isso. You know, you don't have to sit up and say, well, I choose not to forgive you. Very few people do that. Você não tem que se levantar e falar, eu escolho não perdoar. Pouquíssimas pessoas fazem isso. You don't have to do that. Você nem tem que fazer isso. Because the kingdom is either black or white. It's no gray. O reino não tem meio termo, ou é preto ou é branco, ou é cinza. Jesus said this, Jesus disse, if you are not for me, you are against me. se você não é por mim, você é contra mim. If you don't gather with me, you scatter. Se você não se ajunta, você espalha.
You don't have to say, I choose to be against Jesus. Você não tem que escolher, você não tem que dizer, eu escolho ser contra Jesus. All you have to choose not to be on his side. Then you've already chosen to be on the opposite side, against him. Tudo que você tem que fazer é escolher não estar do lado dele, mas automaticamente você estará do lado contrário a ele. You don't have to say, oh Jesus, I'm totally against you. Você não tem que dizer, Jesus, eu sou contra você. You say, Jesus, I'm not for you, but I'm also not against you. It's okay, Jesus, whatever you Se want. você disser, oh Jesus, eu não sou por você, mas eu também não sou contra você, tá tudo bem, tô de boa. Jesus said something different. Jesus disse algo diferente. So the moment you choose not to forgive, you've actually made the choice that you will not forgive. Então, no momento em que você escolhe não perdoar, você faz a escolha de não perdoar. It's a choice, my É friend. uma escolha, meu amigo. You can't ignore things when they happen to you, because if you do, you've chosen not to forgive. Você não pode ignorar as coisas quando elas acontecem com você, porque ao fazer isso, você escolhe não perdoar. I will talk more what it really means to forgive. Eu vou falar mais sobre o que realmente significa perdoar. What's the Greek word in the New Testament? Qual que é a palavra grega no Novo Testamento? Okay, but here's what I want to tell you Mas now. o que eu quero te dizer agora é, Once you have not forgiven, uma vez que você não perdoou, the pain in the heart is not just going to stay a pain. a dor no seu coração não fica só uma dor mais. It will turn into bitterness. Isso vai se transformar em amargura. Look, I love people. Eu amo as pessoas. I think so. Eu acho que sim. Do you think I love people? Sim, você ama muitas pessoas. I think I love pretty well. Eu acho que eu amo muito bem as pessoas. You think so? Acho que sim. I really do my best to really, really love people. Eu faço o meu melhor para sempre amar as pessoas. But one of the hardest things to do Mas uma das coisas mais difíceis de fazer is to spend time with people who are in self-pity and who are bitter. é de passar tempo com pessoas que são amargas e ficam sempre na autocomiseração. It's very hard. É muito difícil. I sit with these people because I love people. Eu me sento com essas pessoas porque eu amo as pessoas. But there's two reasons why this is so hard. Mas há duas razões pelas quais isso é tão difícil. Because people in self-pity and people in bitterness, nobody can help. Porque pessoas na amargura e pessoas na autocomiseração, ninguém consegue ajudar. Nobody. Ninguém. Unless they really come and want help and are willing to listen. A não ser que eles estejam dispostos a ouvir e queiram ajuda. And the second reason why it's so hard, E a segunda razão pela qual isso é tão difícil because we are spiritual beings, we're not physical beings. é porque nós somos seres espirituais, nós não somos seres físicos. We are spiritual beings. Nós somos seres espirituais. As Christians, we are a spirit, have a soul, and we live inside of this body. Como cristãos, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos nesse corpo. I think most of you know that I was dead. Eu acredito que a maioria de vocês sabem que eu já morri. Close to 10 years ago, I actually died, and for 3.5 hours, I was dead and I was in heaven. Mais ou menos 10 anos atrás eu morri, eu estive morto por 3 horas e meia e fui para o céu. My body was dead, Meu corpo estava morto. but I was living in heaven. Eu estava no céu. Do you know, in heaven, there are colors and sounds and smells that don't exist on earth and that you can't even describe. No céu há cores, há cheiros, há sons que não existem na terra. Você não consegue descrevê-los. In the whole spiritual world, there are smells that don't exist here in this world. Em todo o mundo espiritual há cheiros que não existem aqui no mundo. And I've had many experiences with the spiritual world, angels, demons, the whole spiritual world. E eu já tive muitas experiências com o mundo espiritual, com anjos, com demônios, com o mundo espiritual. And there are two really nasty smells. I mean, nasty. E há dois cheiros que são muito nojentos, muito ruins. I'm talking about spiritual Eu smells. estou falando de cheiros espirituais. Self-pity and bitterness. A autocomiseração e a amargura. Think, my friend, Pense, meus amigos. and you will testify this is true. E você vai testificar se isso é verdade. Especially if you are a spiritually sensitive person. Especialmente se você for alguém sensível espiritualmente. I'm spiritually very, very sensitive. Espiritualmente eu sou muito, muito sensível. I pick things up very quick. Eu consigo- 90% of what I know and feel, I never talk about. 90% daquilo que eu sinto e daquilo que eu sei eu nem falo. Eu sinto muito as coisas. In fact, I speak very little of what I really, really know. Na verdade, eu falo muito pouco do que eu realmente sei. But if you are a little bit spiritually sensitive, Mas se você for um pouquinho sensível when you espiritualmente, sit in a room with a bitter person, quando você se senta no lugar com uma pessoa amarga, you actually feel bad. você se sente mal. You know, you just like feel like, I wish I could get out of this room, but I just can't get up and walk out. Você se sente tipo assim, nossa, eu queria sair desse lugar, mas parece que não dá pra sair agora. It makes you feel like kind of dirty. Isso te faz sentir um pouco sujo, It's parece. like, I
I don't feel comfortable here. Eu não me sinto confortável aqui. Yes, because bitterness actually emanates, it releases a spiritual stench. Porque a amargura, ela sempre emite, ela sempre libera um odor espiritual. Look, Olha, angels and demons, the spiritual world, they respond, they react to smells. anjos e demônios, eles respondem a cheiros. When demons smell this nasty smell, they are so attractive. Quando os demônios sentem esse cheiro horrível, eles são atraídos. They love the smell. Eles amam esse cheiro. When angels smell this beautiful spiritual smell, they are attracted. Quando os anjos, eles sentem essa fragrância espiritual que é muito doce, eles são atraídos. Let me tell you a true story. Deixa eu te contar uma história verdadeira. A couple of years ago, I was going through a little difficult time. Há alguns anos atrás eu estava passando por um momento difícil. And one morning I was up and I wasn't feeling very good. E um dia de manhã eu não estava me sentindo muito bem. It was very complicated. I just wasn't feeling good. I was feeling kind of down and depressed and just having these feelings that people have. Eu estava tendo sentimentos que as pessoas têm. Estava meio para baixo, meio deprimido. But I have learned not to live by what I feel. Mas eu aprendi a viver não pelo que eu sinto. I've learned to live by principle and by choice. Eu aprendi a viver por princípios e por escolhas. So I got up early like I always do and I went to my room and just sat down with Jesus. Então eu me acordei cedo, como eu sempre faço, e fui para o meu quarto passar tempo com Jesus. And in spite of the kind of feeling of low and depression that I had, E mesmo diante de todo esse sentimento deprimido, meio sentido para baixo que eu estava tendo, I wasn't depressed. I had a feeling. eu não estava depressivo, eu estava me sentindo deprimido, tinha um sentimento. You know what I did? Sabe o que eu fiz? I just closed my eyes and I spent about maybe an hour just praising my beloved Eu Jesus. fechei a porta, fechei os olhos e passei uma hora louvando meu lindo Jesus. After about 15 minutes, Então depois de mais ou menos uns 15 minutos, remember, I was feeling really bad, but I chose to just praise my Jesus. lembra, eu estava me sentindo muito mal, mas eu escolhi louvar meu Jesus. After about 15 minutes, I felt somebody touch me on the shoulder. Depois de mais ou menos uns 15 minutos, eu senti alguém me tocando no ombro. I opened my eyes and there was an angel there. Eu abri meu olho e tinha um anjo lá. But Jesus is more important to me than angels. Mas Jesus é mais importante para mim do que os So I anjos. closed my eyes. I said, yeah, you're welcome here, but I closed my eyes and was just praising Jesus. Então eu falei, você é bem-vindo aqui. Eu fechei os meus olhos e continuei louvando a Jesus. Then I felt a touch at the other side. E aí eu senti um toque de um outro lado. I opened my eyes, there was a second angel there. Eu abri o meus olhos e tinha um outro anjo lá. You're welcome here, but I was just wanting to praise Jesus. E eu falei, vocês são bem-vindos aqui, mas eu quero continuar louvando a Jesus. So my eyes were closed. I was just praising my beautiful Jesus. Então os meus olhos estavam fechados e eu estava louvando meu Jesus. And I felt this presence in this little office that I was in. It was crazy. Eu senti essa presença do escritório onde eu estava, é louco. So I opened my eyes. Então eu abri os meus olhos. The room was full of angels. I mean, they were packed closely. I mean, dozens crammed in there, this little room. Quando eu abri os meus olhos, os anjos estavam lotando aquele escritório, assim, tava todo mundo pertinho do outro, assim, se espremendo ali. And they were all praising Jesus with me. E todos estavam louvando Jesus comigo. And so I just joined them. Então eu me juntei a eles. After a while, they all left to part one, Raphael. Depois de muito tempo, só ficou um, o anjo Rafael. I said, Raphael, what was this all about? E eu falei, Rafael, o que foi isso? He said, Reinhard, we angels are attracted when people praise Jesus in the most difficult time because it smells so good. Ele falou, Rainer, nós somos atraídos por um cheiro das pessoas que louvam Jesus nos momentos difíceis porque esse cheiro é muito agradável. What smell is coming out of you? Qual cheiro está saindo de So você? here's the progression. Então, olha essa progressão. Hurt, Feridas, unforgiveness, falta de perdão, bitterness, amargura, then it goes to anger, e aí isso vai para a ira, and then it goes to desire for revenge, e vai para o desejo da vingança, and then it goes to revenge, e aí você chega ao momento da vingança. and then you're in trouble. E aí você tem problemas. Tomorrow, 7 o'clock, we continue. Amanhã às 7 da noite nós continuamos. We'll continue talking about this. Deixa eu continuar falando disso. You people are the best. Vocês são os melhores. I'm going to go down to a house full of people. Eu vou para baixo numa casa cheia de pessoas. I'm going to eat a great hamburger. Vou comer um bom hambúrguer. Probably going to drink a nice beer with it Provavelmente vou beber uma boa cerveja com because isso. I'm really thirsty. Eu estou bem com sede. If you judge me for this, Se você me julga por isso, you hurt yourself. você está se ferindo. I've only been drunk in my whole life one time. E uma vez só na minha vida eu estive bêbado. I don't like the feeling of alcohol influencing my body. Eu não gosto do sentimento do álcool influenciando o meu corpo. I don't like that. Não gosto disso. But I enjoy a nice beer. Mas eu gosto de uma boa cerveja. So I'm going to have one. Então eu vou tomar uma. See you tomorrow. Até amanhã.
was really good.